Esse vídeo é para você que acha que não entende nada de história da arte. Nesse vídeo eu vou te ensinar a estudar história da arte, estabelecendo uma relação entre ela e a história da humanidade. A arte representa hábitos, costumes e cotidiano de certas civilizações em determinados tempos. Não tem como nós aprendermos ou entendermos a história da arte, os movimentos artísticos, a produção dos artistas, sem entender o contexto por trás daquela atividade. Fica impossível a gente entender os gostos, a estética, sem compreendermos aquela época. Então, por isso que para entender a história da arte é preciso entender o contexto por trás daquela produção artística. Quando a gente pensa em arte em si, sempre nos vem à mente nomes de artistas famosos, nomes de obras de arte famosos, e sempre a gente tenta encaixar essas obras ou esses artistas em determinados períodos, movimentos, em alguns ismos, né? Impressionismo, cubismo, surrealismo. Mas na verdade é importante a gente estudar a história da arte entendendo que ela faz parte de um processo pelo qual a própria humanidade também passa. E eu sei que para algumas pessoas é realmente difícil entender a produção artística, alguns movimentos, algumas obras. Para essas pessoas que a gente tem que pensar em estratégias de ensino, quando a gente está ali pensando num contexto escolar ou num contexto no qual você tem que ensinar ou preparar um aluno para uma prova, para um concurso ou coisa parecida. Então, como que eu faço para auxiliar aquele aluno que tem muita dificuldade em entender a arte, em abstrair, em se colocar ou entender o ponto de vista do artista, do contexto, enfim. Eu tento sempre trazer para o concreto. Por mais que a arte seja abstrata, a gente sempre pode relacioná-la com algo concreto. Então, quando a gente vai iniciar ali os estudos, a gente sempre tem que começar do começo. Então, quando a gente pensa em produção artística, quando que foi o começo da produção artística? Foi o começo da história, ou até mesmo antes disso. Começou junto com a pré-história. Então, lá na pré-história, o que era importante para aquele homem primitivo? Era a sua sobrevivência, sua subsistência. E para isso, ele fazia algumas atividades. E essas atividades estavam relacionadas ao divino, ao sobrenatural. Por mais que esse homem ainda não tenha uma religiosidade, assim como a gente entende, ele tinha sim os seus rituais, as suas crenças e as suas forças superiores nas quais ele acreditava. Desde o início, o homem sempre tendeu a representar, através da sua pintura, da sua escultura, esse caráter ritualístico das suas atividades cotidianas. Então, quando a gente pensa em pré-história, a gente pensa em caráter ritual. Por isso que os desenhos pré-históricos tinham toda uma função por trás daquilo, que era aprisionar a alma do animal, que era facilitar o momento da caça, e depois essa atividade artística ela foi evoluindo de certa forma, ela foi se modificando, se transformando, mas sempre representando algo que fazia parte da vida desse homem, algo que era essencial para esse homem. Então, até mesmo antes da história, lá na pré-história, a arte caminha junto com a evolução da humanidade. Desde o período paleolítico, no qual o homem ainda não tinha desenvolvido algumas técnicas artísticas, mas seu desenho tendia a representar de forma realista. Depois no neolítico, com toda uma organização social que veio através do sedentarismo, da agricultura, a sua expressão artística também se modificou. Ele começou a trabalhar mais intensamente com fogo, produzindo cerâmica, manipulando metais e assim por diante. A gente só entende a história desse homem pré-histórico porque a gente consegue analisar o seu contexto através da sua produção artística. Entrando ali nas grandes civilizações antigas, nós temos principalmente Mesopotâmia, Egito e Grécia. Quando a gente pensa em produção artística desses povos, o sagrado agora fica mais forte ainda, sendo que eles criam em várias divindades, em várias entidades, mas toda a produção feita por esses homens da história antiga tinha uma ligação muito estreita com o eterno. Tudo era feito para durar eternamente,
Principalmente porque dentro dessas civilizações, principalmente o Egito, eles tinham uma crença na vida após a morte muito grande. Tanto que tudo que eles faziam nessa vida era para conquistar uma vida após a morte mais digna. Então, tudo que eles pensavam, tudo que eles produziam era para ser eterno. Desde a arquitetura até a pintura, a escultura, tudo era feito para durar eternamente. Deveria passar dessa vida para a vida após a morte. Eles já começaram a apresentar uma técnica muito mais elaborada, tanto na pintura quanto na escultura, e agora mais ainda na arquitetura, com a construção daqueles templos, daquelas pirâmides que estão aí. Temos também a produção artística voltada à pintura, qual eles representavam cenas do cotidiano, representavam as suas divindades ou a sua visão de como eram essas entidades, essas divindades, ou seja, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eles tinham uma ligação muito estreita com o divino sobrenatural, e a arte servia para representar essa questão, sendo que o eterno era o ponto-chave para tudo que eles produziam. E os gregos, eles na verdade herdaram muitas conquistas que os egípcios fizeram. Então os gregos, eles mudaram um pouco o foco da sua produção artística, sendo que agora eles se expressavam pela proporcionalidade, pela busca do belo, pela questão da representação realista. Olha só, os egípcios e os mesopotâmicos, eles não viam a necessidade de representar as pessoas na pintura ou as cenas de forma extremamente realista. Eles se preocupavam muito mais em registrar um conceito do que a aparência real de uma pessoa, por exemplo. O mais próximo que os egípcios chegaram de uma representação realista foi nos sarcófagos. Os sarcófagos, sim, eles representavam características bem parecidas com a pessoa que estava ali representada. Já os gregos viam uma extrema necessidade em representar o seu conhecimento de física, de matemática, de arte, de anatomia, de domínio de material como mármore, por exemplo, e para isso eles tendiam sempre ao realismo. Por isso que a antiguidade clássica, os gregos e os romanos, tinham como o belo, tinham como o proporcional, tinham como o racional pontos principais para a sua produção artística, diferente das outras civilizações antigas, como a Mesopotâmia e o Egito, no qual questões ligadas ao sobrenatural era muito mais importante. Os gregos representaram muito essa vida na figura do atleta, na figura das divindades, porque as divindades também tinham características humanas. As divindades na mitologia, elas tinham os erros, elas tinham as falhas que os humanos também tinham. Então, para eles, o humano, desde o corpo humano até a sua essência, o seu caráter, era a base para tudo. Era a base para o conhecimento, para a filosofia, para a medicina, para a política, para a arquitetura e também para a arte. E para finalizar aí as civilizações antigas, a gente tem que falar sobre Roma. Os romanos se inspiraram em duas grandes civilizações, que foram os gregos e os etruscos. Dos gregos, eles herdaram a questão da beleza, da estética, e já dos etruscos, a praticidade. Então, para os gregos, ser belo, ser esteticamente correto, era uma função em si. Já era uma obra de arte só por ser belo. Para os romanos, não. Além de ser belo, tinha que ter uma função. Por isso que os templos romanos eram lugares onde havia muitas atividades ali que aconteciam naquele local, diferentes dos templos gregos que serviam simplesmente não, dos templos gregos que serviam principalmente para guardar as esculturas das divindades. Agora em Roma, não, os templos eles têm um caráter público, eles exercem diversas funções. Não só os gregos, mas a arte em si, ela tinha funções dentro do Império Romano, como por exemplo representar os imperadores. E os imperadores agora são representados de uma forma muito realista. Obviamente que um corpo muito próximo ao padrão de beleza grego, mas com as feições faciais muito próximas às reais. Por isso que alguns autores, alguns livros chegam a afirmar que a escultura romana é um tanto quanto deformada, porque da mesma forma que ela tinha um padrão de beleza, no corpo, o rosto, por parecer muito real, ficava um tanto quanto desproporcional. Não vejo dessa forma. Eu vejo que era uma maneira que eles encontraram de sanar uma necessidade, que era de representar o seu imperador.
Essas esculturas ficavam principalmente em praças livres e a população em geral, os romanos em geral, tinham acesso à produção artística. Tudo era feito para o público, tudo era feito pensando no povo. A questão da política da sociedade está muito presente dentro da arquitetura e da arte romana. Nós temos agora na arquitetura romana alguns elementos que são inseridos e que transformam também o aspecto dessa construção. Os gregos utilizavam pilares para sustentar as lajes. Por isso, eles não costumavam subir muitos andares. Já os romanos agora, como uma influência etrusca, começam a fazer construções que, além dos pilares, tem também os arcos e as abóbadas, o que permite subir andares, então construções muito maiores e também um espaço interno maior, já que no local onde ia a cúpula, onde ia a abóbada, não ia pilares, então tinha uma circulação mais livre ali no interior das construções. Nós temos nos ginásios agora, né, nos anfiteatros, a questão dos andares. Então os anfiteatros eles tinham 360 graus, o que tornava possível a visibilidade de algumas atividades que aconteciam ali de qualquer lado. Então, por ter 360 graus, em qualquer lugar que você se sentasse ali, você teria visão da batalha de gladiadores, do teatro, enfim. Foi nesse período da Roma Antiga que surgiu a expressão panis et circense, ou pão e circo, que vem aí nos explicar a questão da necessidade de construções para grandes públicos, sendo que era uma estratégia política a questão do entretenimento. Então vamos lá, nesse primeiro vídeo consegui mostrar para vocês o quanto a produção artística representa as transformações sociais e a evolução da própria humanidade. Desde a pré-história, com a questão ritualística, depois nas grandes primeiras civilizações, nós temos ali Mesopotâmia, Egito, Grécia e também Roma. Todas elas representam aspectos fundamentais da crença e das atividades sociais desses homens. Desde o Egito, com a sua questão do eterno, também do ritualístico, das divindades, né? Depois para a Grécia, com a mitologia, com a questão do conhecimento, da sabedoria, da filosofia, da padrão de beleza, da estética, da proporção. E depois em Roma, com a necessidade de abrigar ali grandes públicos por conta de estratégias políticas, sociais que se tornaram tão importantes para aquele império. Espero que você tenha gostado. Teremos outros vídeos nos quais eu vou explicar ou traçar relações entre a produção artística e o seu contexto social e político e também histórico. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.